Oi pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Alexandre e hoje a gente vai falar um pouco sobre o Castro Alves. Hoje a gente vai falar sobre quem foi o Castro Alves, a biografia, os livros, um pouco dos poemas. E agora a gente vai começar falando um pouco da biografia do Castro Alves. Gente, o Castro Alves, na época dele, ele foi uma pessoa muito influente, uma pessoa de grande poder. A mãe dele era filha de um super militar e o pai dele era um super militar. Então, querendo ou não, eles tinham muitas influências na cidade. E ele usou isso para fazer a favor dos projetos e das coisas que ele acreditava que fossem correto. E as curiosidades sobre a vida dele é que eu já falei que ele foi uma grande pessoa, uma pessoa muito influente, e ele tinha dinheiro. Ele estudou, na época dele, o Brasil girava em torno de 4 milhões de pessoas, sendo que 3 milhões dessas pessoas eram escravos. Entrou em 3 faculdades, ele cursou o curso de advocacia. Ele começou no Recife, depois foi para o Rio de Janeiro, depois foi para São Paulo. E durante todo esse curso, um dos melhores amigos dele foi o Machado de Assis, uma pessoa muito influente que você com certeza deve ter ouvido falar. E uma das maiores curiosidades sobre a vida dele, que pouco tempo antes dele morrer, ele estava numa caçada durante a noite e acabou perdendo o pé. Isso é uma curiosidade que eu achei durante a minha pesquisa para o meu repertório para poder vir falar aqui com vocês. Durante essa caçada, ele perdeu o pé. Antes dele morrer, 2 anos antes dele morrer, ele perdeu o pé. Ele perdeu o pé e depois de 2 anos aproximadamente, ele morreu, adivinha do quê? De tuberculose. A mãe dele morreu de tuberculose. E o pai dele morreu em combate, que ele tava na guerra. Naquela época tinha muito tipo de combate, por vários motivos. E ele, querendo ou não, pessoal, ele teve que amadurecer muito rápido. Porque ele teve que se mudar da onde ele morava, porque os pais dele tiveram um embate com o pessoal de lá. Então eles tiveram que se mudar para Recife. Depois de Recife eles se mudaram para São Paulo. Então foram vários acontecimentos. Durante esse meio tempo, depois que o pai e a mãe dele morreu, ele perdeu o irmão dele. E ele fez um grande poema que é O Menino, a Morte Jovem, alguma coisa desse tipo, que ele fez vários poemas. Um dos poemas mais famosos dele e um dos livros que a gente conseguiu foi O Navio Negreiro, um dos poemas mais famosos. Esse poema realmente foi muito influente na época. E ele foi um grande acionista, um grande positivista desse ato anti-escravidão. Ele foi uma grande pessoa, uma pessoa incrível para a época. E não é à toa que até hoje ele vem marcando história, e não é à toa que eu tô aqui em 2024 falando sobre essa pessoa tão influente e tão marcada. Na Bahia, tem uma cidadezinha a 30 quilômetros da onde foi a cidade em que ele nasceu, que tem uma praça. O nome da cidade se chama Castro Alves, o nome da praça se chama Castro Alves. E naquela praça, eu dando uma boa pesquisada, eu descobri que dentro daquela praça tem os ossos dele. Isso foi um grande achado, assim. Isso eu pesquisei em várias coisinhas e acabei achando esse dado. Gente, e sobre a data de nascimento dele, eu procurei em vários sites, em vários lugares, e acabei não achando. Não soube em qual data que ele nasceu. Algumas fontes falam que ele nasceu em maio, algumas em julho, algumas em novembro. A data de nascimento dele que a gente sabe é 1847. Essa é a data que a gente tem certeza e sabemos que ele nasceu. Oi, gente, eu vou falar sobre um dos livros do Castro Alves, que é O Navio Negreiro, destacando a sua importância histórica e literária. Esse aqui é o poema. Ele retrata a crueldade da escravidão no Brasil, influenciando no movimento abolicionista como a crueldade da escravidão
e a luta pela liberdade dos negros. Castro Alves usa imagens vívidas e linguagem poderosa para sensibilizar seus leitores sobre as justiças enfrentadas pelos escravos. Castro Alves, como autor da terceira geração romântica, ele não escreveu apenas poemas de amor, mas também uma poesia marcada por seu caráter social. Assim, o poeta transita entre a idealização e o realismo crítico. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um pouco sobre os poemas e as suas principais características e os que mais se destacaram. Bom, o seu maior destaque é que todos os seus poemas têm um pouco de tudo. Tem um pouco de justiça, revolta, liberdade, felicidade e amor. Então são uns poemas não muito ligados aos outros. Então tem um pouco de tudo. E ele se importava em escrever livros sobre a sua revolta de ver homens negros, sofridos, né, que sofriam na escravidão. Então, isso se tornou muito impactante na época. E também podemos citar que um dos poemas mais famosos também, que foi o Grito do Ipiranga. Eu não sei como que ele é, porque eu realmente não li ele, então eu não sei qual instinto que ele vai, né, sobre a característica que ele vai, mas também é um dos mais famosos, que é o Navio Negreiro, Os Escravos e o Grito da Independência. E também o que mais também trouxe fama para o Castro Alves, porque ele só se tornou famoso depois que ele morreu. Depois que ele fez os seus poemas, acharam os poemas deles e depois publicaram, e ele se tornou famoso depois que ele morreu. Ele morreu muito jovem, e então os escravos também ficaram tipo, nossa, uma pessoa que defendia tanto morreu tão cedo para nós, né? Um homem branco que defendia, escrevia a sua revolta, né? Que ele nem sabia o que era isso. Ele nem sabia o sofrimento deles e escrever tão bem o que eles passavam. E agora eu vou falar também um pouquinho sobre um dos poemas mais famosos, A Cachoeira, de Paulo Afonso. Bom, eu também não conheço, não li também, mas também foi muito famoso. E também Os Espumas Fulminantes. Esses são os poemas que mais tomaram fama depois que o Castro Alves morreu. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, eu fico muito feliz se vocês tiverem chegado até no final. A gente deu muito trabalho para gravar esse vídeo, muito trabalho, mas está aí. Espero que você tenha gostado, professora Michele. Gente, deu muito trabalho, mas espero que todos vocês gostem. E um beijão. Tchau, tchau.